Firenze entrou, além do planejamento, como um parceiro do patrocínio. Então aí o jogo mudou. Então assim, eu via o brilhinho no olho dela, eu via que ela queria. Então ela começou, volta mãe, você é boa, volta mãe, você é boa. Aí eu comecei a pensar, falei, meu, se eu voltar, ela vai estar comigo sempre na pista. Vai ser muito mais fácil pra ela vai conhecer um monte de pessoa, ela vai fazer um monte de amizade. E cartódromo, automobilismo é isso, é meio que network, é você conhecer as pessoas certas, é você ter pessoas que abram as portas pra você, como em qualquer profissão, como em qualquer área. Então eu comecei a ver por esse lado primeiro. Eu não vi como, no começo, eu não vi como uma coisa assim, nossa, eu vou correr, vou ser profissional, vou ser muito boa, vou ganhar corrida, vou conseguir patrocínio e vou seguir uma carreira assim agora. Não, eu vi ao contrário. Eu vou entrar, eu vou estar lá no meio, ela vai começar a ir comigo, vai pegar o jeito, vai começar a correr, vai começar a treinar, vai começar a gostar. E se for isso mesmo que ela gostar de fazer, ela vai ter um caminho aberto para ela seguir. Só que as coisas foram mudando ao decorrer da carruagem. Então, eu comecei a planejar ter um kart e ter uma equipe para correr. Foi aí que a Firenze entrou, porque o Oca me dizia que se a gente planejasse, seria capaz de fazer isso, como tudo que ele planeja para mim, uma viagem, uma aposentadoria, um carro, qualquer coisa. Então ele falou, não, se a gente planejar, dá para ser. Eu vi uma coisa que eu tava querendo entrar para arrastar ela, para trazer ela por esse mundo que ela gosta tanto. E eu vi isso daí mudar e eu começar a seguir essa carreira. Então a gente chama de vir no vácuo, né? Ela veio no vácuo. Então meio que foi ao contrário. Eu comecei por causa da Vicky, para tentar trazer a minha filha para dentro da pista. E isso daí foi mudando com o planejamento e com o patrocínio da Firenze e eu comecei a seguir o campeonato profissional, que é o Paulista de Kart hoje. Então foi uma coisa assim muito inesperada, mas que a gente ficou muito feliz de poder entrar e seguir isso daí. Agora a gente tá querendo dar continuidade, então a gente tá trabalhando muito duro para ser cada vez mais vista, para ter cada vez mais visibilidade, para trazer outras pessoas para estarem com a gente e para trazer mais visibilidade para a marca da Firenze, porque eu acredito que se o seu patrocinador consegue fazer um network dentro desse mundo, você ganha, mas ele ganha muito também. Então a gente quer não só a gente poder estar na pista, mas a gente quer que as pessoas que estejam com a gente ganhem em cima disso, entendeu? Consigam vislumbrar que aquilo é uma oportunidade para estar. E tá dando tudo certo, assim. Queria ter mais visibilidade ainda? Queria, mas eu acredito que tudo no tempo de Deus. Eu tô fazendo a minha parte e acredito que a hora que as coisas forem se abrir mais e mais e mais, isso vai acontecer, é só dar tempo ao tempo. Pra mim, ele ainda está acontecendo nesse limiar. Então eu tô entre, dá pra pagar ou não, se eu continuar aqui, eu vou afundar. Então o Oca até ele fala, juízo, hein, Ale? Ele fala assim, juízo. Então assim, gastei muito dinheiro além do patrocínio, gasta mesmo, porque assim, a gente planejou uma coisa no início do ano com os gastos fixos. Então, como se você fosse morar num apartamento e soubesse quanto você paga IPTU, quanto você paga o condomínio, luz, água, gás, você sabe as contas básicas. Mas você não conta que um negócio quebra, que você tem que desentupir uma pia, que você tem que chamar um eletricista, aquelas continhas secundárias, no kart isso acontece muito. Então assim, toda hora alguma coisa quebra, porque é uma coisa que judia. O kart, ele é judiado na pista. A gente usa muito as zebras, a pista tem muitas imperfeições. Então o chassi do kart, ele bate o tempo todo no chão, porque quanto mais perto do chão, mais aerodinâmica a gente tem. Então nenhum kart é alto, todos os karts são muito grudados no chão. Então estoura o banco, a parte de baixo do banco, estoura o chassi. Então um monte de coisa começa a quebrar no kart que a gente tem que ir repondo peça e desentortando. Tem um tal do negócio que eu tenho até a aflição dessa palavra, chama gabarito. Então depois que você usa muito kart, de tanto ele torcer, de você fazer as curvas, o peso do motor, o seu peso, o kart ele torce, ele é feito para torcer o chassi. Então depois de tanto tempo, geralmente a cada 2, 3 meses, a gente tem que colocar o kart numa mesa que chama gabarito. Então o cara coloca numa mesa reta com réguas e olha o tanto que tá torto o seu kart. E daí ele coloca o kart alinhado. É meio que um alinhamento e balanceamento do carro, vai. Então ele coloca o kart alinhado, alinha e pronto, tá pronto para correr de novo. Só que isso você tem que fazer quase que tipo uma vez a cada 2, 3 meses. E tudo que você vai somando de gasto, gasto de treino, gasto de gasolina, desgaste do pneu, às vezes bate, quebra alguma coisa. Então são gastos que a gente não tem nos gastos fixos do kart. E eu fiz uma planilha semestral do primeiro semestre, eu fechei uma planilha e mandei para os meninos. Eu falei, olha como é, a gente planejou gastar mais ou menos entre 5.500 e 6.000 reais no mês. Tem mês que a gente gastou 12, entendeu? Então assim, fui tirando dinheiro aqui, o João, que é meu marido, me ajuda muito, então ele me apoia. E a gente tá fazendo isso como assim, a gente brinca, é um ano de princesa. Então a gente tá investindo um ano,
lógico que sem a Fire isso não seria possível, porque eles apoiam muito e com o patrocínio deles diminui muito o nosso custo. Mas a gente tá tendo um custo, então não dá para negar. Então todo o dinheiro que eu tava conseguindo investir, que o OC ele me faz metas, né? Olha, esse mês você tem que poupar X reais, esse mês você vai... Então vai fazendo metas para você conseguir poupar 6 meses tantos reais. Eu falo, tá bom, mas não tá dando. Então todo esse dinheiro que eu pouparia, eu tô gastando. Mas para mim, ao contrário do que, tipo, muita gente que não gosta desse esporte pensa, que tá gastando, tá queimando dinheiro com isso, a gente tá vendo como um investimento. Então a gente pretende, o ano que vem, a gente abriu uma empresa, a gente pretende, junto com a Fire, ter esse apoio e fazer essa empresa que a gente abriu, uma empresinha pequena, sem fins lucrativos, pra gente o ano que vem conseguir fazer um projeto de lei do incentivo e captar para fazer a formação das meninas. Então eu quero estar esse ano, eu quero estar nesse meio investindo o mais que eu puder. Óbvio, eu não tenho dívidas, eu não tô no cheque especial, eu não tô com empréstimo, eu não estou negativada em nada. Mas todo o dinheiro que eu poderia estar poupando, eu tô gastando nisso. Então eu tô investindo para que a gente possa estar lá e o ano que vem, quando essa empresa fizer um ano e a gente puder fazer um projeto, isso tudo começar a valer a pena, entendeu? Então a gente tá mirando muito nisso, a gente acredita que é um investimento de um ano e que a gente tá apostando que vai dar certo. Eu acho que vai, porque assim, tudo que a gente faz com muito amor, dedicação, dá certo. Eu não acho que tem como dar errado, sabe? E é uma coisa que precisa. A gente precisa ter uma formação feminina da base, como todos os outros esportes têm, a gente precisa ter no automobilismo. Mesmo que a gente comece bem fraquinho, com um kartzinho podrinho, para elas andarem, ver se gosta, reconhecer esporte. É um esporte que faz tão bem para criança, principalmente que tem TDAH, que tem questões de atenção. Então é uma coisa que ajudaria muita gente. E as meninas não têm esse espaço lá. Só tem essas doidas, que nem eu, que vai lá e se enfia no meio dos moleques. Todo mundo fica olhando assim, nossa, quem é essa maluca? Mas a gente quer mostrar que esse espaço existe. Então o ano que vem, quem sabe com esse investimento todo e essa empresinha que a gente quer, que é um instituto, né? E a gente quer fazer essa base da formação, tudo isso vai valer a pena. Então a gente gasta, mas gasta assim como um investimento, que nem pagar a escola de filho, sabe? E estou lá, apesar de gostar muito e querer muito seguir isso, o meu propósito maior é esse legado para as meninas. Então eu quero estar lá vencendo ou não vencendo, para que elas sintam, não só a minha filha, mas as amiguinhas da idade dela que estão lá com ela, sintam que elas podem estar lá e que não tem problema elas estarem lá. Então o que eu quero deixar para minha filha e para as amigas dela que estão começando nesse mundo é que elas podem vislumbrar uma carreira nesse meio se elas quiserem. Se for do gosto delas, elas têm essa opção. Então esse é o legado principal que eu queria que elas vivessem. Então tanto a minha filha como as amigas delas, sentir que elas podem estar lá, que elas podem evoluir, que elas podem alcançar todo o objetivo que elas quiserem, mesmo que seja dentro do automobilismo. E eu acho que eu tô conseguindo, porque assim, as menininhas que mais correm comigo, que é a minha filha, a Vicky, a Sofia, que é a mais novinha, que tem, acho que ela fez 13 agora, e a Rebeca, que tem 15, que também é amiguinha da minha filha, a gente tá sempre, nós 4 juntas na pista. Então, elas me veem andar, elas falam, não, posso estar aqui, olha, tô lá. Elas me chamam de tia Xanda, né? Então, eu tô lá com a tia Xanda, nossa, tô correndo. Eu falo, vamos montar uma equipe pra gente correr o final do ano, a 500 milhas? Aí elas ficam morrendo de medo. A mais novinha, que é a Sossô, ela tem muito medo ainda. Fala, Sossô, você vai estar na equipe, se você não quiser largar, você não larga, se você não quiser entrar na corrida, você não entra. Eu largo pra vocês, tipo, eu faço a largada, eu tomo porrada de todo mundo, já tô acostumada mesmo. E a gente vai fazendo, porque a 500 milhas são 12 horas correndo, então você vai trocando de piloto. Então a gente quer tentar fazer no final do ano uma equipe só de meninas, com essas meninas, para que elas possam estar lá no meio, porque corre Rubinho Barrichello, corre o Bortoleto, corre o Massa, filho do Massa. Então assim, óbvio, a gente não vai ganhar, óbvio que a gente não vai ganhar, mas a gente quer poder estar lá, entendeu? A gente quer poder estar lá de igual para igual, trocando uma ideia, ouvindo dicas, porque tem muita experiência a ser trocada. Então eu falei para elas, se vocês quiserem eu largo, vocês só fazem os instintos de trocar, vocês entram, andam um pouquinho, cansou, para. Então eu chamei a responsa para mim e falei, vamos comigo. E daí elas estão super empolgadas, agora a gente tá correndo atrás de viabilizar esse projeto. Mas é isso, eu tô vendo que elas estão empolgando de ver que tem alguém lá, tomando um monte de porrada e tá tudo bem, entendeu? Se a tia Xanda tá lá, a gente pode estar lá também. Então isso já começa a acontecer, já tem uns 6 meses que isso tá acontecendo e eu tô vendo um processo nisso. E eu fico muito feliz de ver isso. Então esse é o maior legado que eu quero deixar. Elas verem que se a gente pode estar lá, elas também podem. Como outras já conseguiram ir muito mais alto, né?